Pronto, pessoal, nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês a exposição do conteúdo dessa semana, tá certo? E o tema dessa semana traz aí, pessoal, elementos de uma circunferência. A gente vai aprender aqui a identificar os 3 elementos de uma circunferência, né? A corda, o que vem a ser o raio e o diâmetro, tá certo? A gente vai ver o conceito de cada um, como identificar esses elementos numa figura, né, na minha circunferência, e também a gente vai fazer a resolução aí de 2 exercícios, de 2 exemplos que vocês vão ter aí como base para resolver as atividades da semana, tá certo? Então vem aqui comigo para o nosso primeiro elemento, que é a corda, pessoal. Professor Isabel, essa corda é aquela corda que a gente utiliza para amarrar, para dar nó, aquela corda lá do violão? Pessoal, nada a ver, tá certo? A corda, pessoal, é o seguinte, ó. Eu tenho aqui a minha circunferência, tá bom? Eu tenho aqui a minha circunferência e eu vou marcar 2 pontos nela. Vou fazer aqui 2 pontos, ó. Então, digamos aqui, ó. Aqui é um ponto A e aqui, pessoal, um ponto B, tá bom? Pessoal, se a gente ligar o ponto A ao ponto B, a gente forma um segmento de reta, não temos? Pessoal, esse segmento de reta aí é a minha corda, tá certo? Então, a corda é o segmento de reta formado pela união de 2 pontos dessa circunferência, tá bom? Então, observe aí, marquei um ponto A, um ponto B, uni esses 2 pontos, né? Liguei esses 2 pontos. Esse segmento de reta aí, pessoal, é o que nós chamamos de corda, tá bom? Beleza? Bem tranquilo? Quer dizer, professora Isabel, que aqui se eu marcasse, ó, um ponto C e aqui eu marcasse um ponto D, tá? Vou ligar esses 2 pontos. Isso aqui também seria uma corda? Justamente, pessoal. Isso aí também seria uma corda, beleza? Pronto, definição de corda, ok. Vamos lá para a definição do que vem a ser o raio. Professor Isabel, o raio são aqueles policiais, né? Não, pessoal, também não tem nada a ver essa analogia, tá bom? Seguinte, o raio, pessoal, eu tenho aqui o meu centro da minha circunferência, tá bom? Se eu traçar um segmento de reta do centro até a borda da minha circunferência, pessoal, esse segmento de reta aqui, ó, a gente chama de raio, tá certo? Então, o raio é todo o segmento de reta que parte do centro até a borda da minha circunferência. Então, se eu traçasse, ó, aqui do centro até a minha extremidade, esse outro segmento de reta, isso aqui seria um raio, professora? Justo como as calças do Augusto, tá certo? Isso aí também seria um raio, beleza? Segundo elemento, ok. Bora lá para o nosso terceiro e último elemento? Bora lá, ó. O nosso terceiro e último elemento, pessoal, é o diâmetro, tá certo? E o diâmetro é o seguinte, ó. O diâmetro é um tipo especial de corda. Por que, professora Isabel? Porque o diâmetro, pessoal, ele também é formado pela união de 2 pontos da minha circunferência, tá? Então, vamos chamar aqui, pessoal, de um ponto X e esse outro aqui de um ponto Y, tá? Observe aí, ó, unir o ponto X e o ponto Y, né? Unir. Qual é a diferença, professora, do diâmetro? Pessoal, uma das características principais do diâmetro é o seguinte: ele é a maior corda da circunferência e esse segmento de reta, pessoal, observem que não, né? Que passa pelo centro, tá bom? Então, o diâmetro é a maior corda da circunferência e é esse segmento de reta que não, professor, que passa pelo centro, tá bom? Beleza? Vimos aí as 3 definições? Vimos sim. Só que o seguinte, pessoal, eu quero que vocês atentem para o raio e para o diâmetro, tá certo? O raio, pessoal, vou anotar aqui, ó. O raio, ele é a metade do diâmetro, tá certo? Então, o raio, ele é a metade do meu diâmetro, ou seja, é o diâmetro dividido por 2. Professora, quer dizer que se meu diâmetro for 12, qual é o valor do meu raio? Ora, se o raio é a metade, o raio mede 6, tá bom? Outro detalhe importante é com relação ao diâmetro, pessoal, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, diâmetro. Pessoal, o diâmetro, ele é 2 vezes o raio, tá certo? A gente vai chamar aqui de D, de diâmetro, ele é 2 vezes o raio.
Então, se o meu raio mede 5, o meu diâmetro é o dobro do raio. Então, o meu diâmetro mede 10, tá? Então, atentem para isso. O raio é a metade do diâmetro e o diâmetro, ele é o dobro do raio. Então, vem aqui comigo para a gente resolver 2 exemplos para ficar bem claro e para vocês conseguirem resolver as atividades da semana. Bora lá? Então, vem aqui comigo, ó. Olha aqui, pessoal, nosso primeiro exemplo, nosso primeiro exercício pede para a gente determinar a medida do diâmetro. Pessoal, pela figura, a gente verifica que o 5, ele é a medida do raio, né? E o que foi que a gente aprendeu? Que o diâmetro, ele é o dobro do raio, ele é 2 vezes o raio. Ora, se meu raio aqui mede 5, o meu diâmetro é 2 vezes o 5. Logo, o meu diâmetro mede o quê? Mede 10 centímetros, beleza? Só isso, professora, só isso, tá? A gente entende que esse 5 é o raio, a questão pede o diâmetro, ora, basta eu multiplicar 2 vezes o 5. 2 vezes o 5 são 10, beleza? Vamos aqui para o nosso segundo exemplo. Olha aqui, pessoal, no nosso segundo exemplo, pede para a gente encontrar, né, calcular o valor do raio. Pessoal, analisando a figura, esse 18 é o quê? É o diâmetro, mas a questão pede a medida do raio. Ora, a gente viu que o raio é a metade do diâmetro. É o diâmetro dividido por 2. Ou seja, se o meu diâmetro aqui, pessoal, é 18, basta eu dividir 18 por 2, e 18 dividido por 2 são 9. 9 metros. Professor Isabel vai cair desse jeito nas questões, desse jeito, pessoal, tá bom? Então, tá aqui a explicação do conteúdo. Copia no caderno, depois copia aqui os exemplos e aí, pessoal, já é Elvis, tá certo?